All right, everyone. Tá bom, todo mundo? I might need a little bit of time with this one Vou precisar de um pouquinho de tempo com essa palestra, because there's an incredible amount of clips that I want to show you. porque tem uma quantidade bem grande de clipes que eu quero mostrar para vocês. They mislabeled this on the sheet, Parece- the schedule. Parece que eles colocaram um nome errado aí nos horários But this com o one título was- da palestra. This one is called Endgame, Satan's Endgame. Mas esse daqui é intitulado O Jogo Final de Satanás. And this is the one that we are going to discuss the whole Avengers universe. E com esse daqui a gente vai dialogar um pouquinho todo esse universo dos Vingadores. Can I just see anybody that's ever seen any of the Avenger movies? Eu posso ver quem aqui já viu algum desses filmes dos Vingadores? Okay, so almost the whole room. Então, quase todos aqui na sala. I'm going to pray for you. Eu vou orar por vocês. This might not be easy to hear, Isso pode não ser fácil de ouvir, but I hope that you listen with an open heart. mas eu espero que vocês ouçam com ouvidos, um coração aberto. Let's bow our heads. Vamos inclinar os rostos. Dear gracious Heavenly Father, Querido e gracioso Pai Celestial, I thank you for each and every soul in this room. eu te agradeço por cada alma que está aqui You've nessa brought sala. them in here for a reason, O Senhor os trouxe aqui por uma razão, because you have something to say to them. porque o Senhor tem algo a lhes dizer. So I ask that you put your words in my mouth Então eu peço que o Senhor coloque as palavras em minha boca and soften our hearts, e enterneça os nossos corações. open our eyes Abra os nossos olhos and our ears, e os nossos ouvidos, and may we see a clearer picture of you. e que possamos ver uma imagem mais clara de Ti. We love you. Te amamos. In Jesus' name, Em nome de Jesus. amen. Amém. In order to understand this message, Para entender essa mensagem, you guys know that there's a lot of natural disasters around the world, right? vocês sabem que há muitos desastres naturais ao redor do mundo, não é? I mean, the entire country of Australia is burning to the ground. Por exemplo, o país inteiro da Austrália está queimando até o chão. But have you ever heard people say, that was an act of God? Mas vocês já ouviram a expressão das pessoas dizendo isso foi um Deus ativo? That natural disaster. Esse desastre natural? Do you have that saying? Existe algum ditado parecido assim? Em Aqui? português. Em português? Yes, that was an act of God that happened. Foi um ato de Deus que isso aconteceu. So in English, we often say that. Em inglês, nós dizemos isso. But why is it Frequentemente. that God always gets the credit for something terrible? Mas por que é que Deus sempre recebe o crédito de algo terrível? You know, if you ever look up what is the most Googled question, Se você pesquisar qual que é a pergunta mais colocada ali no Google by people who don't believe in God, pelas pessoas que não creem em Deus, this is the question. essa é a pergunta. If God is so loving, why does he allow evil? Se Deus é tão amável, por que Ele permite o mal? If God is so powerful, Se Deus é tão poderoso, why doesn't he stop it? por que Ele não detém o mal? And so we in the Adventist church Então nós na Igreja Adventista have been blessed with something called the Great Controversy. temos sido abençoados com algo conhecido como o grande conflito. We have a good perspective Nós temos uma perspectiva boa on why the war in heaven started. de por que a guerra no céu começou. You see, this is what it says in Ezekiel 28:16 and 17. Isso é o que diz ali em Ezequiel 28, 16 e 17. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. We know from the Bible Nós sabemos pela Bíblia that this is talking about Satan. que isso está falando de Satanás. But what is a covering cherub? Mas o que é um querubim cobridor? What is the covering cherub? Quem é o querubim cobridor? When the Bible describes him as the covering cherub, it's those angels that are over the ark. Quando a Bíblia o descreve como
o querubim cobridor, são como esses anjos que estão sobre a arca. What is inside of the ark? O que há dentro da arca? The Ten Commandments. Os 10 mandamentos. So do you know what the job of the covering cherub is? Vocês sabem então qual é o trabalho do querubim cobridor? To protect the Ten Commandments. Proteger os 10 mandamentos. Satan's job in heaven O trabalho de Satanás no céu was the protector of God's law. era ser o protetor da lei de Deus. And that's why it was so damaging E era por isso que era tão ameaçador when Satan went around to the other angels and said, God is not really loving. quando Satanás foi e disse a todos os outros anjos: Because Deus não é it amável. was his job to tell everybody what God was like. Porque era o seu trabalho contar aos outros anjos como era Deus. Listen to this in Isaiah 14:12 through 14. Ouçam isso em Isaías 14, 12 a 14. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Satan wanted to be like the Most High. Satanás queria ser como o Altíssimo. So question, Então pergunta: what is God like? como é Deus? God is what? Deus é o quê? Interesting. Why is Interessante. Satan saying he wants to be like God Por que Satanás está dizendo que ele quer ser como Deus, when God is love? quando Deus é amor? Because he said, I can be loving like you, God, Porque ele está dizendo: eu posso ser amável como o Senhor, Deus, but I don't need to follow your rules. mas eu não preciso seguir a tua lei. And we know that's not true. E nós sabemos que isso não é verdade. The word devil A in the Greek palavra diabo em grego means to accuse. significa acusar. The word Satan means to slander or adversary. A palavra Satanás significa adversário. And when this word widespread trade in Ezekiel 28 is used, E quando essa palavra troca it means to traffic, peddle. ocorre em Ezequiel, When significa when you look up traficar. what traffic means in the dictionary or peddling, Quando você procura a palavra traficar, it que means to significa isso sell no your dicionário? goods. Significa vender os seus bens. That's all the devil's been doing since the beginning of time. E isso é tudo o que Satanás tem feito desde o início dos tempos. Accusing God Acusar a Deus before the brethren. diante dos irmãos. And that's what it says in Apocalypse or Revelation 12:10. E é isso que diz ali em Apocalipse 12:10. The devil only has one trick. O diabo só tem uma mágica. In fact, he uses this trick over and over and over again. E de fato ele usa esse truque vez após vez após vez. And it's the same trick. E é o mesmo truque All throughout time, durante todo esse tempo. he's used it with the angels in heaven, Ele usou com os anjos lá no céu and he uses it on us today. e ele usa conosco hoje. And that one trick E esse único truque is to misrepresent the character of God. é mal representar o caráter de Deus. All he's doing Tudo que ele está fazendo is lying to people é mentir às pessoas about what God is like. sobre quem é Deus. God is love, Deus é amor. and he's spent his entire life telling people that God is not loving. E ele tem passado sua vida inteira dizendo às pessoas que Deus não é amável. And that is what we call the great controversy. E é isso o que nós chamamos do grande conflito. The reason I wanted to refresh your memory on that E a razão pela qual eu queria refrescar a memória de vocês is nisso because when we get to this movie series, é porque quando nós entrarmos nessa série de filmes, it's like listening to the great controversy é como ouvir o grande conflito from the devil's point of view. do ponto de vista de Satanás. Every single one of these movies Cada um desses filmes literally attacks God.
literalmente ataca a Deus. Let me show you how this is done. E deixa eu te mostrar como que isso acontece. In Iron Man 1, No Homem de Ferro 1, when they first introduced this character Iron Man, quando inicialmente eles apresentaram esse personagem, it was o Homem 10 de years Ferro, ago. foi 10 anos atrás. Tony Stark, who's the main character of Iron Man, Esse personagem principal, Tony Stark, is walking through the Caesar's Palace in Las Vegas. está passando pelo Palácio de César em Las Vegas And he says this. e ele diz o seguinte: Render unto Caesar that which is Caesar's. There you go. Render unto Caesar that which is Caesar's. Dai a César o que é de César. Who said render unto Caesar that which is Caesar? Quem disse isso? That's Jesus, right? Jesus, não é? In fact, that's where we get that from, Matthew 22:21. E é dali que tiramos isso, Mateus 22, 21. Now, when Tony Stark is showing everybody the weapons that he's designed, Então, quando Tony Stark começa a mostrar para todos as armas que ele desenhou, this is before he becomes the Iron Man, isso é antes dele se tornar o Homem de Ferro, he says the name of the weapons. ele cita os nomes dessas armas. Listen to this. Ouçam. For your consideration, the Jericho. So the weapons that he's designed can destroy a huge, vast area. Então, as armas que ele criou podem destruir um vasto território. And he calls the weapon the what? E ele chama essa arma do quê? Who destroyed Jericho? Quem destruiu Jericó? That's right. Verdade? And more specifically, E mais which one of especificamente, them? quem? Jesus was the one that always was dealing with the Israelites. Era Jesus quem So I find it especificamente very lidava. interesting that he's using the words of Jesus. Então eu acho interessante que ele estava usando as palavras de He Jesus develops this ability to destroy. They're putting this idea out there that he is like Jesus. e ele desenvolve essa capacidade de destruir. Então eles estão plantando essa ideia de que ele é como Jesus. When he becomes the Iron Man and gets hurt, Quando ele se torna o Homem de Ferro and they e give him depois é that thing in machucado, his chest, he goes into a cave. ele é machucado aqui em seu tórax. Então ele entra nessa caverna For 3 months. e fica lá por 3 meses. Why 3 months? Por que 3 meses? Why not 6 months? Por que não 6? Why not 2 months? Por que não 2? Why did they pick 3 months? Por que escolheram 3 And meses? when he comes out of the cave, E quando ele sai dessa caverna, he starts destroying everybody in front of him. ele começa a destruir a todos Now, diante dele. question, if this is like Jesus, Agora, uma pergunta. did Jesus start destroying people when he came out of the cave? Se isso é como Jesus, Jesus começou a destruir todo mundo depois que ele saiu do túmulo? No, he did not. Não, isso não é verdade. So why are they putting this idea out there that he's like Jesus? Então, por que estão colocando essa ideia de que ele é como Jesus? Look at what it says in John 10:10. Olha o que está escrito em João 10:10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. That's opposite of what Iron Man did. Isso é o oposto do que o Homem de Ferro fez. In fact, if you follow the comic books, De fato, se vocês seguirem os livros, the os movies gibis, are taken after the comic books. os filmes foram feitos parecidos com os gibis. This is a real comic book. Esse é um gibi verdadeiro. This is Tony Stark, Esse aqui é o Tony Stark. and this is a sculpture of Jesus. E esse aqui é uma escultura feita And de just to Jesus. show you that this is purposeful, E só para te mostrar de que isso foi feito de propósito, I overlaid the two images and they are exactly identical. eu coloquei imagem sobre imagem e são exatamente All idênticas. throughout this comic series, in the movies and in the comics, there's references to him being like Jesus. Então, ao passar toda essa série de filmes dos gibis, eles estão mostrando que eles são igual a Jesus. Now, the bad guy in the movie is named Obadiah Stane. Agora, o vilão da história se chama Obadiah Stane. Obadiah in Hebrew means slave of God. E Obadias, em hebreu, significa escravo de Deus. Did you know that Jesus was called
God's servant, his slave? Vocês sabem que Jesus foi chamado do servo de Deus, escravo de Deus? In fact, Paul described himself as a slave of God as well. De fato, Paulo também se descreve como sendo um escravo de Deus. So why would they name the bad guy after somebody who is like a true follower of God? Então, por que eles nomeiam o vilão como alguém que é um verdadeiro servo de Deus? In Iron Man 2, they had this same kind of theme. No Homem de Ferro 2, tiveram um tema bem parecido. They had Tony Stark in a courtroom, Eles tiveram Tony Stark numa sala de corte and listen to why he says he exists. e ouçam o que ele diz sobre o porquê ele existe. We're safe. America is secure. You want my property? You can't have it. But I did you a big favor. I have successfully privatized world peace. So he says he's bringing the world peace. Ele diz que ele está trazendo ao mundo a paz. In fact, that's the very mission of Jesus. De fato, essa é a própria missão de Cristo. That's what John 14:27 says. É isso que diz em João They 14:27. tell you that Iron Man, Tony Stark, he's here to save the world. Eles dizem para você que o Homem de Ferro, Tony Stark, está aqui para salvar o mundo. That's what Jesus wants to do. É isso que Jesus quer fazer. So here's the bad guy in Iron Man 2. Então aqui está o vilão no Homem de Ferro 2. His name is Whiplash. Notice there's the article that says Tony Stark wants to save the world. Tony Stark. That's the character. Oh, that's the character. Tony And what Stark, is the- Iron Man. Ah. Oh, this guy's name is Whiplash. Ele falou que o nome desse personagem é Whiplash e ele tem ali até mesmo a capa da revista onde saiu o inimigo dele. Listen to what the bad guy says. Ouçam o que esse vilão está dizendo. If you can make God bleed, people will cease to believe in him. If you could make God bleed, Se você pudesse fazer Deus sangrar, people won't believe in him. as pessoas não acreditarão Why nele. would they use those words? Por que usariam essas palavras? You see, they had a lot of imagery with this bad guy Sabem, eles tinham várias imagens com esse vilão, who actually shares common traits with Jesus. que na verdade compartilha algumas características com Jesus. Nobody knows where he came from. Ninguém sabe de onde ele veio. He was on a mission from his father Ele estava numa missão to de seu pai vindicate his father's name. para vindicar o nome de seu pai. He has a Maltese cross. Ele tem uma cruz maltesa He has a no peito. white bird on his shoulder. Ele tem um pássaro branco ali no seu ombro. This is all imagery of the true Jesus. E todas essas são imagens do verdadeiro Jesus. You see, Iron Man is an antichrist. Você vê que o Homem de Ferro é um anticristo. And every one of these movies is going to fight against the real Jesus. E cada um desses filmes irá lutar contra o verdadeiro Cristo. Here, Tony Stark is reading a psychological profile of himself. Aqui o Tony Stark está lendo um perfil psicológico de si mesmo. Mr. Stark displays textbook narcissism. So Tony Stark displays textbook narcissism. Então, He's a narcissistic. está falando que o Tony Stark é um narcisista de livro. Question: Wow. Is Jesus a narcissist? E uma pergunta: No. Jesus é um narcisista? So they're showing you who No. he is. Então eles estão mostrando quem ele é. He is the devil posing as Jesus. Ele é o diabo posando como Cristo. In Iron Man 3, E no Homem de Ferro 3, they continue this same theme. eles continuam com a mesma temática. The bad guy that's in the movie, O vilão que está ali no filme, or who they say is the bad guy, ou quem eles dizem ser o but vilão, at the end of the movie they show you it's really somebody else. mas no fim do filme eles te mostram que na But for verdade é all outra intents and pessoa. purposes, the whole time you're watching the movie, you think he's the bad guy. Mas por todo o seu propósito, você assiste o filme achando que esse é o vilão. And listen to this. This is from the trailer. Ouçam isso, esse é um clipe do trailer. And he's talking. This guy's talking. E ele está falando, And listen to what he says as he addresses the people. e ouçam o que ele diz ao abordar as pessoas. Ladies, children, sheep. Some people call me a terrorist.
consider myself a teacher. So he calls the people ladies, children, and sheep. Então ele chama as pessoas, mulheres, crianças e ovelhas. And he says, some people call me a terrorist, Ele diz, alguns me chamam de terrorista, but I consider myself a teacher. mas eu me considero um professor. Who calls people ladies, sheep, and children? Quem é que aborda as pessoas como mulheres, crianças e ovelhas? I'm a lady. I'm a lady, Eu sou uma mulher, right? né? I'm part of the church, the bride of Christ. Nós somos parte da igreja, da noiva de Cristo. I'm also a sheep. Eu também sou uma ovelha. I'm also a children of God. Eu também sou uma criança, um filho de Deus. You see, the devil doesn't say that, right? Você vê que o diabo não fala isso, não é? They're showing you that the bad guy is Jesus. Eles estão te mostrando que o vilão aqui é Jesus. And the good guys are the avengers. E os homens bons são os vingadores. So in the trailer, they flash all these images at you. Então no trailer você vê um flash de muitas And imagens then they diferentes. show you a picture of this guy, and he's raising his arms, and he has something written on his robe. E aí você vê que eles mostram uma imagem desse vilão que está levantando os braços e ele tem algo escrito And so em I seu paused casaco it. ali. Então eu dei pausa. And I read what it says, and it says redeemed through blood. E eu vi o que estava escrito ali que diz redimido por sangue. Who's redeemed through blood? Quem foi redimido pelo sangue? We are. Nós somos. Those are the very words of Jesus. Essas são as próprias palavras de Cristo. Why would they write that on the bad guy's outfit? Por que que eles escreveriam isso na vestimenta do vilão? Here's what the Bible says about us being redeemed. E aqui é o que a Bíblia diz sobre a nossa redenção. Efésios 1:7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. You see, all the Bible talks about is our redemption through Christ. Você vê que tudo que a Bíblia diz é sobre a nossa redenção através de Cristo. And so I find it very interesting that the bad guy says has those words. Então eu encontro muito interessante de que o vilão seja quem fale essas palavras. The title of this particular scene O título dessa cena em particular is called The King, é O Rei. and they call him the King. E eles chamam ele de rei. And he's in prison, E ele está na prisão. and listen to what he says to the prisoners. E olha o que ele diz aos prisioneiros. Mrs. Slattery, me and the boys was just wondering if you could do the voice. Fletcher, it's not something I can just turn on. I'm not your meat puppet. Oh, very well. And you'll never see me coming. You will never see me coming. Você nunca me verá voltando. Who said that? Quem diz isso? That's Jesus. Isso é Jesus. He said he would come as a thief in the night to those that aren't ready. Ele disse que ele virá como um ladrão da meia-noite para aqueles que não estão Once prestando again, atenção. I find it very interesting that it's the bad guy that says that. Mais uma vez, é muito interessante que o vilão seja quem porte essas palavras. Here's the trailer to Thor. Aqui está o trailer para Thor. He's having a conversation with his father in heaven. Ele está tendo uma conversação com o seu pai no céu. Listen to what he says. Olha o que ele diz. I have sacrificed much to achieve peace. For through your arrogance and stupidity, you have opened these peaceful realms and innocent lives to the horror and devastation of war. You are a vain, greedy, cruel boy. And you are an old man and a fool! you're unworthy! Father, and now take from you your power! And I cast you out! Please open your eyes. Oh, no, this is Earth, isn't it?
where he comes from. So, here's the conversation that's said between him and his father. Então aqui vai a conversa que foi tida entre ele e seu pai. You are a vain, greedy, cruel boy. Você é vão, cruel e who traded peace for war. Que trocou a paz pela guerra. I take from you your power. Eu tiro de você o teu poder. And I cast you out. E eu te expulso. In a bolt of lightning to earth. Num raio até a terra. Who is the very epitome of vain and greed and cruelty? Quem que é a própria epidemia do egoísmo? Who was cast down? Que foi lançado à terra. The reason why we describe Satan being cast down in a bolt of lightning is because of this verse. E a razão pela qual eles usaram Satanás como sendo lançado à terra como um relâmpago é por causa desse verso. Lucas 10:18. Mas ele lhes disse: Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. So that's why we describe him as that. Então é por isso que nós o descrevemos dessa forma. Thor is Satan. Thor é Satanás. But yet he's the hero. Mas também no filme ele é o herói. Look at Thor Ragnarok. Então olha agora aqui o Thor Ragnarok. The evil person in this story is this character Hela. O vilão nessa história é esse personagem Hela. And I want you to hear what she says. Quero que vocês ouçam o que ela diz. I am Hela, Odin's firstborn, the commander of the legions of Asgard, the rightful heir to the throne and the goddess of death. We were once the seat of absolute power in the cosmos. Our supremacy was unchallenged, yet Odin stopped at 9 realms. So listen to this. She is the leader and the commander of the armies. Who's the leader and the commander of the armies in heaven? Ouçam isso. Ela diz que é a líder do comandante das forças and the do rightful céu. heir to the throne. E a justa herdeira do trono. That's Jesus. Quem é esse? Do you find É Jesus. this very interesting that this looks like more like a crown of thorns to me? Does that look like a crown of thorns to you? E você vê o tipo de coroa que ela está usando, não é interessante que parece mais como uma coroa de espinhos do que qualquer coisa? In fact, when she's having a discussion with her brother, de fato, quando ela está tendo uma discussão com seu irmão, Thor, o Thor, listen to what she says. Olha o que ela diz. Sister. You're still alive. I love what you've done with the place. Redecorating, I see. It seems our father's solution to every problem was to cover it up. Or to cast it out. So the problem to every problem in the world is to cover it up. Então, ali ela está dizendo que parece que a solução do nosso pai para todos os problemas do mundo é encobri-los. And she's talking about her father. E ela está falando de seu pai. And then Thor says, or to cast it out. E aí o Thor diz, ou expulsar. You see, that's exactly what God does. E vejam, isso é exatamente o que Deus faz. When we pray for forgiveness of our sins, quando nós oramos pelo perdão de nossos pecados, it is Jesus' blood that covers our sins. É o sangue de Cristo que cobre os nossos pecados. And it's as if we have never done it. E é como se nunca tivéssemos pecado. Why do they keep mentioning these things that are so close to the Bible? Por que eles continuamente mencionam essas coisas que são tão paralelas com a Bíblia? In fact, in this scene, if you look at the floor, you can see the image in the floor. Does anybody recognize that image right there? Se vocês olharem essa cena, existe uma imagem ali no chão. Alguém reconhece essa imagem? Have you ever seen this image before? Já viram essa imagem alguma vez? It's on the side of a lot of Bibles. Está na capa de várias Bíblias. Don't you think it's kind of interesting that they put that in the very floor? Não será interessante que eles colocaram isso no próprio Because piso? that image generally stands for the Trinity. Porque essa imagem representa a Trindade. So what about the Guardians of the Galaxy? E o que dizer dos Guardiões da Galáxia? How could this have anything to do with God? Como que isso pode ter qualquer coisa a ver com Deus? Listen to this conversation that they're having in the beginning. Ouçam essas conversas que eles estão tendo ali no começo. What were you thinking?
thinking? Dude, they were really easy to steal. That's your defense? Come on, you saw how that high priestess talked down to us. So they just stole something from the high priest. Então eles roubaram uma frase ali sobre o sumo sacerdote. This is the high priestess. Essa daqui é a sumo sacerdote, The evil character in the movie. que é a vilã da história. And High listen to Priestess, this. the batteries, they are exceptionally combustible and could destroy the entire fleet. Our concern is their slight against our people. We hired them and they steal from us. It is heresy of the highest order. All command modules. So he calls her the high priestess. Então ele a chama de sumo It's all sacerdotisa. gold. Tudo ali é de ouro. Notice everything is in order. Você percebe que está tudo ali em perfeita ordem. And these two are known as the sovereign. E esses dois são conhecidos como os soberanos. She sits on a throne Ela está sentada num trono, where the light emits out of the throne. onde a luz é emitida para cima ali do And trono. when you look up what the word sovereign means in the dictionary, Se você procurar o que significa a palavra soberano it no means a dicionário, supreme ruler. significa um governador supremo. Who's the supreme ruler of the universe? Quem é o governador supremo do universo? That lives in a place of order, Que vive em um lugar de ordem, that is all ordained in gold. que está completamente ordenado e coberto por ouro. That's God. Esse é Deus. You see, they keep fighting against God. Então vocês veem, eles continuamente lutam Yet contra they Deus. call themselves gods. No entanto, se chamam de Every one of Deus. the Avengers considers themselves gods, Cada um dos Vingadores se considera Deus, except for Captain America. com exceção do Capitão América. Listen to this. Ouçam isso. you'd have to be the greatest pilot in the universe. Lucky for us. I am. Did you notice how he says, in order to make it out of this, you have to be the greatest pilot in the universe? Vocês veem que eles dizem, para conseguir sair dessa, você precisa ser o maior piloto no universo. And he says, lucky for us, I am, and then stops. Ele diz, sorte nossa, eu sou. E aí ele para. Who is the I am? Quem é o eu sou? That's God. Esse é Deus. Did you know that all of the Avengers say that? I am Iron Man. I am this or that. And this dialogue comes up in all of their movies. Vocês veem que todos os Vingadores dizem, eu sou o Homem de Ferro, eu sou tal e tal. E isso vem repetidamente em todos os filmes. In the Age of Ultron, Na idade do Ultron, you have this evil character temos esse personagem malvado, named Ultron that was created to bring peace to the world. chamado de Ultron, que foi criado para trazer a paz à Terra. Now question, is the devil going to bring peace to the world? Agora uma pergunta. Satanás irá trazer a paz à Terra? No. Não. Only Satan is. But it's interesting that the bad guy, only God is. Só Deus irá trazer a paz. But it's interesting that the bad guy here wants to bring peace. Mas é interessante que aqui o vilão é quem quer trazer a paz. I'm on a mission. What mission? Peace in our time. So his mission is to bring peace to the world, Então a missão dele é trazer paz ao mundo, which is what God's trying to do. que é o que Deus está tentando fazer. So listen to this. How is humanity saved if it's not allowed to evolve? There's only one path to peace. The Avengers' extinction. So he says. I had strings, but now I'm free. So he says he wants to bring peace, and there's only one way to bring peace. Então ele diz que ele quer trazer a paz, mas há apenas uma forma de trazer a paz: To wipe out the Avengers destruir todos os Vingadores and destroy them. e destruí-los. Is that not how God is going to save the world? Não é assim que Deus irá salvar o mundo? To wipe out evil? Tirar tudo que é mal? Listen to what Ultron says. Ouçam o que Ultron diz. Upon this rock, I will build my church.
Upon this rock I will build my church. Sobre essa rocha construirei minha igreja. Who says that? Quem diz isso? That's God. É Deus. Are you noticing a pattern here? Vocês estão percebendo um padrão aqui? It's always fighting against God or Jesus. Sempre existe essa luta entre Satanás e Deus ou Jesus. Where we get that from is Matthew 16 verse 18. E onde está escrito isso é em Mateus 16, verso 18. Listen to this. Ultron is sitting on a throne in the middle of a church. Agora vejam isso, que Ultron está sentado num trono no meio de uma igreja. And this is what he says. E isso que ele diz. Did you know this church is in the exact center of the city? The elders decreed it so that everyone could be equally close to God. I like that. The geometry of belief. So it's interesting that he's sitting in a church. Então é interessante que ele está sentado nessa igreja. And telling people that you can get close to God in E this church. está dizendo às pessoas que você pode se aproximar a Deus através de sua igreja. So when they ask him, listen to the words that they say to him, why are you here? Então, quando eles perguntam a ele por que você está aqui, ouçam o que ele responde. Is that why you've come? To end the Avengers? I've come to save the world. Kind of interesting language that they're using, wouldn't you say? Interessante essa linguagem que usaram, não é? Why have you come? Por que você veio? Those are words that are described for Jesus. Essas são palavras descritas And he says, com a história de Jesus. I'm here to save the world. E ele diz, eu vim salvar o mundo. Now I'm going to skip through a couple of these. Agora eu vou pular alguns desses clipes. This is where Jarvis says he is the I am. He says, when they ask him his name, he says, I am. Esse é quando Jarvis Yeah. responde quem é ele? E ele diz, eu sou, eu sou. Now I didn't have time to subtitle the rest of these, so I'll have to re-explain them. Agora eu não consegui subtitular todos esses, então eu vou explicando para vocês. The human race will have every opportunity to improve. And if they don't? Ask Noah. We have to evolve. There's no room for the weak. When the earth starts to settle, God throws a stone at it. And believe me, he's winding up. So he says when people didn't follow what he wanted them to follow, então ele diz que quando as pessoas não seguiram o que ele queria que elas seguissem, God destroyed them. Go ask Noah. Deus os destruiu. Vai perguntar para Noé. And he says, believe me. Acredita em mim, ele diz. God is winding up again to throw a stone at the earth. Deus está se preparando novamente para jogar uma pedra sobre a terra. You know why that's interesting to me as an Adventist? Sabe por que isso é interessante para mim como adventista? Because what does Daniel 2 talk about? Porque o que está escrito ali em Daniel 2? A statue uma estátua with a stone that's literally going to destroy the kingdom of the world. Com uma pedra que literalmente irá destruir o reino desse mundo. So Ultron keeps using biblical terminology. Então Ultron continuamente usa a terminologia bíblica. I was meant to be beautiful. The world would have looked to the sky and seen hope, seen mercy. Instead, they'll look up in horror because of you. So he's saying in the end of the world, então ele está dizendo que no fim do mundo, people would look up into the sky. As pessoas olhariam ao céu. For hope and mercy. Por esperança e misericórdia. But then be lost. Mas depois se perderiam. Because they followed the Avengers. Porque eles seguiram os Vingadores. That's some interesting words to use. E essas são umas palavras interessantes para usar. Here he's talking to Tony Stark. Aqui ele está conversando com o Tony Stark. Come to confess your sins. I don't know. How much time you got? More than you. Do you see the beauty of it? The inevitability. You rise only to fall. So the end of it ends with like a resurrection scene. Então o fim termina com uma cena de ressurreição. He even says, "Isn't it interesting that you're going to rise up?" Ele diz, não é interessante que você irá ressuscitar only to fall. Somente para cair novamente. And he's talking to the Avengers. Ele está conversando ali com os Vingadores. What's going to happen in the end of the world? O que vai acontecer no fim do mundo?
God will raise the wicked Deus irá ressuscitar os ímpios to show them why they're not going to heaven. para mostrá-los o porquê For eles them- não irão ao For céu. them only to die one more time. Para que depois possam morrer mais uma vez. That's a parallel in the movie. Isso é um paralelo nesse filme. Now, I'm going to skip through some of this because I'm running out of time. Agora eu vou pular algumas coisinhas porque a gente So if you tá want, you can com come pouco up tempo. and ask me later Então depois, se alguém quiser, pode vir perguntar about e a the Black gente Panther. fala sobre a Pantera Negra. But same kind of thing. He has a lot of spiritualism. Mas é o mesmo tipo de coisa. He Existe talks muito to the espiritismo. Ele fala com os mortos. And he's known as a evil or a good person, but he's really a spiritualist. E ele é conhecido como um bom homem, mas ele é um espiritista. Doctor Strange Agora, o Doutor Estranho. is known as the magician of black magic. Ele é conhecido como o mestre, o mágico da magia negra. In fact, black magic, if you look it up in the dictionary, De fato, se você procurar magia negra no dicionário, means to evoke the supposed invocation of evil spirits for evil purposes. significa envolver a suposta invocação dos espíritos malignos para propósitos ímpios. His very layer is called the Sanctorium. It's Oh. like the sanctuary. O próprio lugar onde ele atua se chama santuário. And he has a big pentagram in the middle of the floor. Ele tem um pentagrama bem grande ali no meio do chão. Remember, that's why God tells us not to have anything to do with witchcraft. Lembre-se, é por isso que Deus nos diz para não ter nenhuma ligação com a feitiçaria. Captain Marvel, the same thing. O Capitão Marvel, mesma coisa. She calls herself the I Am. Ela se diz, eu sou. The evil person in the Captain Marvel story is known as the Supreme Intelligence. A vilã dessa história se chama Suprema Inteligência. Who's the Supreme Intelligence? Quem é a inteligência suprema? That's God. Esse é Deus. So all of these movies have been leading up to the final moment with Endgame. Então todos esses filmes estiveram preparando o último cenário And com o Infinity último War jogo. was the last movie right before Endgame. Então esse filme, eu não sei como é que é em português, mas Ultimato é o último filme antes desse Endgame. Now Eu não sei também. Thanos is known as the most powerful person in the universe. Então esse Thanos é conhecido como a pessoa mais poderosa do universo. And he's running around the universe collecting these stones that give him the ultimate superpower. E ele está recolhendo através do universo essas pedras preciosas que lhe dão o poder supremo, Which is to be able to destroy half of humanity. que será destruir metade da humanidade. Now question, Agora uma does pergunta. the devil have the ability to destroy humanity? Tem o diabo a habilidade de destruir a humanidade? No, he does not. Não, ele não tem. In fact, he cannot destroy anything De fato, ele não pode destruir nada, unless God lets him. a não ser que Deus permita. Only God Só Deus has the ability tem a to habilidade destroy a world. de destruir o mundo. When he collects these stones, E quando ele coleta essas pedras, it gives him superpowers. isso lhe dá superpoderes. One of them is called omnipresence. Uma delas se chama onipresença. He can be everywhere at once. Ele pode estar em todos os One of lugares ao them, mesmo he can tempo. raise people from the dead. Com outra ele consegue ressuscitar as pessoas. One of them, he can create life out of nothing. E com outra ele consegue criar a vida através do nada. Can the devil do any of those things? O diabo pode fazer qualquer uma dessas coisas? So who is Thanos? Então quem é Thanos? That's God. Esse é Deus. In fact, when they I gotta run through too many of these things. There are 2 more stones on Earth. Find them, my children, and bring them to me on Titan. Father, we will not fail you. So, his followers address him as Father. Então vocês veem que os seguidores dele
se referem a ele como nosso pai. He addresses his followers as children. E ele se refere a eles como meus filhos. That's what God does. Isso é o que Deus faz. When the question is asked, what is he doing this for? E quando a pergunta é feita, por que ele está fazendo tudo isso? Listen to what he says. Olha o que ele diz. With all 6 stones, I could simply snap my fingers. They would all cease to exist. I call that mercy. He says, when he kills half of humanity, quando ele mata metade da humanidade, he's doing it as an act of mercy. Ele está fazendo isso como uma misericórdia ativa. That's what God's doing. Isso é o que Deus está fazendo. He's destroying wickedness because it is an act of mercy. Ele está destruindo a impiedade porque é um ato de misericórdia ativa. What is he doing right here? O que ele está fazendo ali? That's interesting. Isso é interessante. Que ele está andando sobre as águas. Só existe uma pessoa nesse livro inteiro que teve o poder de andar sobre as águas. E só foi por causa de Cristo que Pedro andou sobre as águas também. Então vocês veem que ele senta num trono num navio chamado navio de guerra. E quando você vê o nome desse navio se chama Santuário 2. Why would you call the very ship that's coming to destroy the world the sanctuary? Por que você chamaria esse navio que está vindo destruir o mundo de santuário? Brothers and sisters, irmãos e irmãs, they want you to believe eles querem que vocês creem that it is God that is evil. Que Deus é quem é malvado. That something coming in the sky que algo que está vindo nos céus is going to come and wipe out humanity. Irá vir e destruir a humanidade. But did you know something is coming in the sky? Mas vocês sabiam que algo sim está vindo nas nuvens? And it will wipe out a lot of humanity. E irá de fato destruir muito da humanidade. It will wipe out the evil of this world. Irá destruir o mal que existe nesse mundo. There's a reason why I believe it is very important to be careful what you watch. E existe uma razão pela qual eu creio que é importante cuidar com o que nós vemos. When the directors of this movie were interviewed, quando os diretores desse filme foram entrevistados, about how they came up with the character of Thanos, de como que eles inventaram esse personagem Thanos. They said that they designed Thanos as a sociopath with a messiah complex. Eles disseram que eles desenharam Thanos como um sociopata com um complexo de Messias, um complexo messiânico. Que ele é um Messias louco. Brothers and sisters, do you realize you go to church for 1 hour out of the week? Meus irmãos, vocês percebem que vocês vão à igreja por 1 hora durante a semana para obter uma imagem de quem é Deus. E se você está assistindo isso, mais do que você está lendo a Bíblia, você vai ter a imagem incorreta de Deus. The devil is preparing for his last trick. Satanás está se preparando para o seu último truque. To fight against God. Para lutar contra Deus. I pray that you are found on God's side. Eu oro que você seja encontrado no lado de Deus. Let's bow our heads for a word of prayer. Oremos. Dear gracious heavenly Father, querido Pai gracioso e celestial, we thank you for your patience with us. Te agradecemos por tua paciência conosco. How you constantly try to win our hearts. Como o Senhor constantemente busca ganhar o nosso coração. And to show us your love. E nos mostrar o teu amor. Even though many times we've turned away from you. Mesmo que muitas vezes nós viramos as costas ao Senhor. You're always pursuing after us. O Senhor sempre está nos buscando. Help us to Ajude-nos a estarmos preparados. To see you coming in the clouds. Para ver-te voltar nas nuvens. And to be found. E a sermos achados. And named among your people. E nomeados entre o teu povo. We love you. Nós te amamos. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Amém.